eu escolhi esse lugar aqui no meio das plantas porque eu vou falar sobre o Criador de todas essas coisas, que é Deus. O que você vê nessa imagem aqui? É um círculo, né? E você consegue saber aonde que começa e onde que termina o círculo? Aonde termina esse círculo? Não dá para saber, né? O círculo, ele é uma forma que não tem começo e nem fim, assim como o nosso Deus. Deus não tem começo e nem fim, ele sempre existiu e ele sempre vai existir. Deus é o Criador de todas as coisas, das plantas, das flores, como essa que eu peguei aqui, dos animais, o Criador de mim e o Criador de você. E Deus te ama muito. A Bíblia fala, lá em Jeremias 31:3, que Deus amou você com amor eterno. O amor de Deus é eterno. E Deus criou os homens. Mas quando Deus criou Adão e Eva, o homem e a mulher desobedeceram a Deus e pecaram. E o pecado nos afasta de Deus. E todo aquele que peca não vai poder entrar no céu, que é a morada de Deus. Quando a gente peca, o nosso coração fica sujo, desse jeito. Mas você sabe o que é pecado? O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que a gente fala, pensa ou faz que não agrada a Deus. E a Bíblia diz que todas as pessoas pecaram, todas as pessoas pecam e foram separadas de Deus. Sabe, quando a gente fala uma mentira, quando a gente desobedece, fala um palavrão, quando a gente pensa uma coisa feia, quando a gente tem raiva de alguém, tudo isso é pecado. E o pecado, ele tem um castigo. Tudo de errado que a gente faz tem um castigo, não é mesmo? Quando você desobedece seu pai, sua mãe, ele pode colocar você de castigo, né? O pecado também tem um castigo. E sabe qual é o castigo de Deus para todo aquele que peca? É a morte eterna. O que é morte eterna? Morte eterna é viver eternamente longe de Deus. Sabe, mas não fica triste, porque Deus te ama tanto que Ele deu uma solução para esse problema. Porque Deus te ama e Ele não quer ver você sofrer, não quer que você esteja eternamente longe dEle. Deus quer viver eternamente perto de você. Mas e como a gente vai resolver esse problema do pecado? Como que Deus resolveu esse problema do pecado? Ele enviou seu Filho Jesus Cristo, o Filho perfeito de Deus. Jesus saiu lá do céu, nasceu aqui na terra, cresceu, ensinou as pessoas, operou milagres, morreu na cruz. O castigo que devia ser meu, do meu pecado, Jesus pegou para ele. Jesus morreu na cruz como castigo do meu e do seu pecado, para que você não precise mais ficar separado de Deus para sempre. Jesus nunca pecou, ele era perfeito, então o sangue dele derramado lá na cruz era um sangue perfeito, capaz de perdoar os pecados. Mas você acha que Jesus ficou morto? No terceiro dia, depois que colocaram ele assim, ó, num túmulo, quando foram lá ver, o túmulo estava vazio.
Jesus ressuscitou e voltou para o céu, onde ele está lá à destra de Deus. E você pode ter os seus pecados perdoados. Sabe, crianças, a diferença de Jesus para os outros deuses das pessoas, a diferença de Jesus para Maomé, para Buda, para outros líderes religiosos, ou para Santo Antônio, para Maria, mãe de Jesus, é que todas essas pessoas que eu falei, ou todos esses deuses, se eles existiram, eles viveram e morreram. E os ossinhos dele ficaram lá no túmulo. Jesus é o único que venceu a morte, porque ele é todo poderoso e ressuscitou. E você pode ter o seu coração limpo. Basta você crer em Jesus Cristo. Mas o que significa crer em Jesus? Crer em Jesus é reconhecer que você é pecador, que você faz coisas erradas e que você merece o castigo de Deus. É crer também que Jesus pegou o castigo que era seu e morreu no seu lugar. É crer que o sangue de Jesus é perfeito para perdoar os seus pecados. É crer que ele não ficou morto, mas ressuscitou. Isso é crer em Jesus. E você acredita em Jesus dessa maneira? Se você creu em tudo isso que eu falei e você tem o desejo de convidar a Jesus para perdoar os seus pecados, você deve fazer uma oração. Você vai escutar o que a tia vai falar, vai pausar o vídeo, vai ir lá no seu quarto ou num lugar onde ninguém te escute, onde você fique sozinho. Você vai se ajoelhar e vai falar com Deus. Você vai dizer para Deus que você é pecador e que você precisa do perdão de Deus. Você vai dizer a Deus que você crê que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados e que você quer um dia morar no céu e viver eternamente com Deus. Depois que você fizer isso, Jesus vai ter entrado no seu coração. Você vai ter nascido na família de Deus. E a Bíblia fala que todo aquele que aceita Jesus, que Jesus vai estar com ele para sempre. Ninguém pode tirar você de Jesus, ninguém vai poder afastar você do amor de Deus. Basta você fazer essa oração uma única vez. E para você se lembrar que Jesus está sempre com você a partir de hoje, você faz assim, ó. Tá vendo aqui a mão de Deus segurando o menino? A gente vai fazer a mão de Deus segurando você. Então você vai fazer assim, ó. De maneira alguma deixarei a Marina. Aí você põe o seu nome. Se você chama João, você vai fazer de maneira alguma deixarei o João. E aí você vai se lembrar que você está nas mãos de Deus. De maneira alguma deixarei a Beatriz, o João, a Carla. E aí você coloca o seu nome. Se você já pausou o vídeo, já fez essa oração, ou se alguma outra vez você já aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ou se você já até é batizado, a gente precisa se lembrar de uma coisa, de uma plantinha. Eu estou aqui, ó, no meio das plantinhas. E as plantinhas, elas brotam e crescem. Quando nós aceitamos a Cristo, nós nascemos na família de Deus. E assim como uma plantinha nasce e ela vai crescendo, 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 nós também precisamos crescer na nossa vida espiritual. E como que a gente vai crescer?
Como que a plantinha cresce? A gente faz uma planta crescer se a gente joga água nela, se a gente põe adubo, se ela toma sol, né? E nós, como a gente cresce na vida espiritual, como a gente amadurece na família de Deus? Nós precisamos fazer 5 coisas para crescer. A primeira é ler a Bíblia e obedecer o que a Bíblia diz. Não basta só a gente ler, conhecer as histórias, os personagens, a gente precisa obedecer o que a Bíblia diz. A segunda coisa que a gente tem que fazer é orar. Nós precisamos falar com Deus. Deus se tornou o seu pai. E um filho deve falar com seu pai todos os dias. Você precisa conversar com Deus. E nós conversamos com Deus através da oração. A terceira coisa que você deve fazer para crescer na família de Deus é confessar os seus pecados. Tia, mas eu acabei de fazer agora, eu pedi perdão a Deus pelos meus pecados. Mas agora, não vai ser tudo 1000 maravilhas. Mesmo depois que eu aceitei a Jesus muito pequenininha. Eu já pequei várias vezes, porque nós somos pecadores. E nós só vamos conseguir vencer o pecado com a ajuda de Deus. Então, todas as vezes agora que você falar um palavrão sem querer, você vai parar e vai pedir perdão a Deus. Deus, me perdoa porque eu falei esse palavrão e eu não queria falar. E você pede perdão e Deus perdoa o seu pecado. Então, a vida de um cristão é sempre pedir perdão pelas coisas erradas que ele faz. A quarta coisa que você precisa fazer é falar de Jesus. Agora você precisa contar para as pessoas que você aceitou Jesus. Você pode contar para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, pode falar para os seus amigos que agora você é uma pessoa diferente, que você é da família de Deus. E a quinta coisa que você precisa fazer é reunir-se com outros cristãos. Você precisa ir à igreja, porque na igreja a gente faz bons amigos, na igreja a gente aprende mais de Deus, a gente pode aconselhar as pessoas, ser aconselhado, podemos ajudar o outro e crescer na família de Deus. Então você se lembra das 5 coisas? A primeira é ler e obedecer a Bíblia. A segunda é orar. A terceira é confessar os pecados. A quarta é falar de Jesus. E a quinta é ir à igreja. Você pode pausar o vídeo e ir falando as 5 coisas. Só pode desligar o vídeo depois que você conseguir falar as 5 de cor. Eu espero que essa aula tenha abençoado você. E se você ainda tem alguma dúvida, alguma pergunta que você quer fazer, você pode falar comigo, falar com a professora Marília. Eu vou colocar o meu telefone de WhatsApp aqui na descrição do vídeo. E você pode me mandar uma mensagem, falar, tia, eu não entendi direito aquilo que você falou, ou eu tenho uma dúvida. Ah, eu aceitei a Jesus, mas será que eu aceitei mesmo? Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem. E que Deus te abençoe. Um beijo e bom domingo.